Já vai há muito tempo, aquela manhã do dia 14 de julho de 1789, quando a família dos Bourbon envolveu o povo francês que atacou a realeza na pessoa do símbolo da opressão, que era a Bastilha, vinculado ao ideal de liberdade, igualdade e fraternidade. E a partir dali, do final do século XVIII, começava uma nova era no mundo. As leis humanas, a partir dali, começaram a se modificar, tendo por base a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Mas dos três ideais, o mais completo, o mais profundo e o mais importante, com toda certeza, é a fraternidade. Porque a fraternidade nos traz o amor. Ser fraterno é ser amável. É o ápice do amor. É o ponto mais alto que se pode atingir. Cumprir literalmente a lei do amor. Cumprir a orientação do Cristo no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, quando ele nos orienta: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. É essa entrega total, amar sem limites. Mas toda a fraternidade, ela se vincula ao amor. Não consegue se desvincular do amor. Então, como poderíamos chamar a fraternidade? Pois Kardec não fala em nenhum momento em fraternidade na codificação. Mas Paulo, o convertido de Damasco, na sua primeira carta aos Coríntios, nos fala que o amor em ação tem um nome: caridade. Numa ocasião em que ele fez uma visita à Casa do Caminho, dirigida então por Simão Pedro, e percebeu que Simão saía durante o dia pedir alimento, roupa, remédio para os internados da Casa do Caminho. E à noite ele estava tão cansado que ele não tinha condições de falar de Jesus. E Paulo achou um absurdo. Simão, que viveu ao lado de Jesus, que bebeu da fonte lustral do Evangelho, não pudesse dizer sobre o Mestre, porque precisava trabalhar para angariar fundos à Casa do Caminho. E aí ele próprio chega a Pedro e diz: Pedro, o amor sem ação é paralítico. Há necessidade de colocá-lo em movimento. E começou a convocar os internados da Casa do Caminho ao trabalho. Cada qual ensinava a sua profissão. Ele era tecelão, ensinou a fazer tapetes, bordar. Barnabé era oleiro, ensinou a fazer instrumentos de barro. E eles vendiam isso para angariar fundos, com o qual tiraria Pedro essa carga, e ele pudesse, assim,
contar um pouco da vida de Jesus à noite. E Paulo de Tarso foi o primeiro que designou o amor em ação pela palavra caridade. Então, se falar em fraternidade é falar de caridade. Falar de caridade é falar de fraternidade. Ser caridoso é ser fraterno. Ser fraterno é ser caridoso. Então, nós entendemos que a fraternidade é a única chave para a nossa felicidade. Por quê? Porque fora da caridade não há salvação. E Deus, na sua inteligência suprema, como está marcado na resposta à primeira questão do Livro dos Espíritos, foi de uma inteligência suprema quando coloca a nossa felicidade no único lugar que nós não vamos procurar, no outro. Aonde que nós procuramos primeiro a felicidade? Na satisfação do nosso egoísmo, das nossas necessidades e vontades. Quando saturamos o nosso ego das nossas necessidades, ainda não preencheu o vazio. Por quê? Porque a verdadeira felicidade está no outro. Fazer a caridade é tão bom, é tão gostosa a sensação, que se as pessoas egoístas soubessem como é bom, começariam a fazer caridade por egoísmo, só para se sentir bem, porque é maravilhoso. Não posso dizer que é uma droga viciante, poderia dizer, é uma virtude viciante. E como a caridade só pode ser feita em relação ao outro, não se consegue desenvolver nenhuma virtude sozinho, Deus nos faz seres sociáveis por natureza. Não vivemos sozinhos. Não conseguimos viver sozinhos e independentes. Todos nós precisamos de alguém. Ah, mas eu vivo sozinho, João. Eu tenho minha casa, eu pago minhas contas. Então, pera lá. Então, quando você nasceu, não tinha um médico nem um parteiro para fazer seu parto. Depois que você saiu do ventre da sua mãe, ninguém te alimentou. Você se desenvolveu sozinho. Você colocou roupa sozinho. Você aprendeu a ler e escrever sozinho. Quando você vai almoçar, você mesmo vai no seu quintal e planta o teu alimento. Beneficia o alimento. Você tem uma casa porque você próprio construiu a sua casa. Então a gente percebe que nós somos interdependentes. Nós precisamos dos outros. Por quê? Porque só se desenvolve a fraternidade em contato com o outro. Ser fraterno é entender que o outro tem os mesmos direitos que eu. Nós vemos os deveres, mas os direitos a gente deixa para a gente. Então, todos nós somos filhos de Deus. Somos centelha divina do amor de Deus. Essa frase é muito bonita de ser dita, talvez tenha até um impacto numa palestra. Mas quando a gente começa a pensar, é a realidade. Ou como diz um cumprimento indiano, Namastê, o Deus que habita em mim cumprimenta o Deus que habita em você. É o mesmo Deus, é a mesma centelha,
Então, a partir daí, Deus nos convida silenciosamente à prática do amor. Porque ninguém vive sem amor. Durante toda a nossa vida, nós somos cercados de amor. Aquele que chega e diz assim: ninguém me ama. Mentira. É um míope moral. Não consegue enxergar. Querem ver? Quando nós reencarnamos, nós iniciamos a nossa encarnação pelo ventre materno. Não é? E quando nós vamos nos desenvolvendo, o primeiro batimento cardíaco que a gente percebe não é o nosso, é o da nossa mãe. Da nossa mãe. Quando nós nascemos e somos colocados no seio materno, naquele instante inicia ou se fortalece uma ligação de um amor visceral. E nós, homens, infelizmente, nessa encarnação, não poderemos atingir. Porque, como diz Emmanuel, a maternidade na Terra é um segredo muito bem guardado entre Deus e a divindade. Então, é o primeiro amor que a gente recebe de mãe. Quando a gente ainda está ali naquele aconchego gostoso, olhando a face da mãe, chega um rapaz assim, todo bobão, todo meio com a cara de bobo, e fala: olha, esse é teu pai. E aí ele é apresentado a um novo amor, que é diferente do amor de mãe, o amor de pai. Mas aí tem alta, vai para casa, aí é uma enxurrada de amor. Amor de tio, amor de avô, amor de avó. E aí você vai se envolvendo naquilo e vai crescendo. E depois tua mãe te chama e fala assim: você vai ganhar um presentinho. E você pensa que é um autorama, e na realidade é um irmãozinho. E aí depois trazem, e você tem um outro amor, o amor de irmão. E você vai crescendo. Quando você acha que não tem outro tipo de amor para conhecer, você vai para a escola. E aí você começa a entrar em contato com o amor de amigo. E cresce. E esses amores que você vai cultivando na infância vão se desenvolvendo também. Até que você passa pela turbulência da adolescência, onde a dificuldade da adolescência nos faz confundir amor com paixão, e a gente ama uma pessoa por dia. Né? Nós temos o amor da nossa vida uma vez por semana. Não é? Quando ficamos um pouco mais maduros, entramos na juventude, imaginávamos que não poderíamos mais sentir outro tipo de amor. Até que vem um outro amor, totalmente diferente. Mas esse é especial, porque esse vem com uma pitadinha de pimenta. É o amor conjugal, o amor por uma mulher, por um homem. E aí aquele amor te espanta, porque você nunca tinha sentido aquilo. E é tão envolvente que você fica bobo em casa. Estou brincando.
Brincadeira. E aí você começa a viver esse amor e é apresentado a um outro tipo de amor. O amor de sogro e sogra. E vai vivendo a sua vida. Até que agora eu não posso ter mais nenhum tipo de experimentação de amor. Você experimenta o amor de ter um filho, que é um amor incomparável. Alguns dizem que você imagina que o amor é colorido até ter um filho e descobrir que todos os outros amores são em preto e branco. É bonito, né? Não sou eu que fiz, não. E aí, ao passar do tempo, você vai descobrindo o amor de neto e vai crescendo no amor até desencarnar. Então é uma certa cara de pau, um certo cinismo dizer que você passa pela vida sem sentir nenhum amor, sem ser amado. Mas para ser fraterno, você não deve ser amado, você deve amar. Porque amando nós somos amados. Ação e reação. Portanto, nós vivemos a vida envolvidos no amor. E como saber se nós estamos no caminho da fraternidade? Deus nos deu um GPS para nos indicar o caminho. E é impossível perder esse GPS, porque está na nossa cabeça. Esse GPS está descrito na questão 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta ao Espírito de Verdade: onde está escrita a lei de Deus? Poderíamos traduzir aonde está escrita as leis fraternas do mundo? Na consciência. Essa mesmo que a gente não ouve nunca. Ela nos indica o caminho. Mas o que é ser fraterno, João? Ser fraterno é ser caridoso. Aí a gente vai um pouquinho mais adiante no Livro dos Espíritos e abre ali a questão 886 do Livro dos Espíritos, que, ao meu ver, é uma das mais importantes perguntas de todo o Livro dos Espíritos. Eu não vou colocar valendo o livro, porque eu acho que todo mundo sabe. Qual é a questão 886 do Livro dos Espíritos? Todo mundo olha, meu Deus, o seu Eduardo não faz pergunta difícil assim. Tem a ver com caridade. Qual é o sentido de caridade, assim como Jesus Cristo entendia? Porque ele quer saber o que é caridade, mas não pelo seu manual da esquina. Ele quer saber o que é caridade segundo o entendimento do Cristo, que é o supra-sumo da nossa evolução terrestre. É o espírito mais puro que nós temos. E o que Jesus responderia? O Espírito de Verdade responde de forma desconcertante: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão das ofensas. Ai, João, a hora que você começou, eu estava rezando para não ter perdão no meio. Infelizmente tem. O que é ser benevolente? Ser benevolente é recordar aquilo que a gente falou há pouco, que todos nós somos centelhas divinas. Todos nós somos filhos de Deus.
Todos. Não é um pouquinho só. Não é só um grupo. Não é só um espírita. Não é só havaiense. Não é só brasileiro. Não é só pessoa que faz o bem. Todos. Um criminoso. Vamos pegar um crime bárbaro. A pessoa pega uma criança de 2 anos, estupra e mata. A gente vê isso no Datena e fala assim: para esse tipo de gente só tem uma saída: matar. E eu não estou falando isso de ateu, estou falando isso de espírita. Esse indivíduo, ele é filho de Deus. Esse indivíduo tem a centelha divina nele. Está certo que a centelha divina está envolvida numa carcaça grossa de egoísmo. Mas é. Então, quando o Espírito de verdade fala benevolência para com o outro, ele diz assim, ó: garimpe coisas boas em pessoas más. Procure o bem no outro. Ah, mas é complicado, João. Mas se fosse fácil, ele não precisava estar aqui. Né? Não foi Jesus que falou? Siga pela estrada estreita, que é pedregosa e cheia de espinhos, porém nos levará à porta estreita, que é a porta da salvação. Ele não disse, ó, vai tranquilo, vai dar tudo certo. Ele falou, vai e me siga. Como foi a vida de Jesus? Foi fácil? Foi. Então, nós precisamos não se esforçar. O que a gente faz? A gente faz o contrário. A gente procura coisa negativa em pessoas boas. Pessoas que já se esforçam para mudar. A gente vai lá e vasculha o lixo moral. E acha, lógico, todo mundo tem. Né? Ou temos algum espírito puro aqui na plateia? Não tem. Né? Nem eu. Né? Se vocês forem, por favor, não vasculhem. Por favor. Então, nós precisamos ser benevolentes nesse sentido. Quando a gente faz o bem a alguém, a gente não está fazendo bem para ninguém. A gente está fazendo bem para a gente mesmo. Lei de causa e efeito. O bem que eu faço limpa em mim o mal que eu fiz. Ah não, João, eu vim para a Terra em missão. Eu não devo nada. Parabéns para você. Que é 1% da população terrena, menos, está nessa condição. O resto está no mesmo barco da dívida divina. Está devendo até a alma. Né? Então, você fazendo bem, você vai limpando o mal que você fez. Quando você é benevolente com alguém, ou seja, alguém chega numa rodinha e fala mal de alguém para você. Primeira coisa que a gente tem que saber: a pessoa que é viciada em falar mal dos outros para você, também fala de você para os outros. É a primeira coisa que você tem que saber. Segunda, quando ela fala mal, ela está com a boca cheia de veneno. Se você ouve e responde: ah é? Como é que é? Conta aí para mim. Aí os teus ouvidos ficam cheios de veneno. Você se envenena. Agora, quando você é benevolente, você se anula daquele veneno. Ser benevolente não é dizer que a pessoa não errou, mas é compreender que todos nós erramos. Se eu cair, eu gostaria tanto que alguém me levantasse. Quando o outro cai, por que eu não posso levantar? E aí a gente vincula ao segundo pé da caridade ou da fraternidade, a indulgência. Indulgência não é pactuar com o erro. Indulgência não é cobertar o erro.
Indulgência é entender que o outro erra, o outro tem o direito de errar, da mesma forma que eu tenho o direito de errar. Que quando eu erro e caio, eu adoraria que alguém me compreendesse e me ajudasse a levantar. Quando o outro cai, nós precisamos levantar o outro. Uma frase do Chico que eu vi hoje, antes de vir para cá. Eu não sei se eu postei ainda na página do Gaeta, não sei, mas acredito que sim. Quando ele diz o seguinte: distribuir comida aos famintos e roupa àqueles que passam frio é dever. Caridade você faz quando perdoa e compreende. Sabe aquele pai bem rígido, e o filho chega e fala: tirei 10, mas não fez mais do que a sua obrigação. Ai pai, distribuir alimento e roupa para os necessitados, não fez mais do que a sua obrigação. A verdadeira caridade é se doar naquilo que você faz. E a melhor forma de doação é a caridade moral. Não estou dizendo que a gente não deva ajudar. Lógico, a caridade material é muito importante, porque o próprio Chico disse: não se consegue ensinar o Evangelho para a pessoa que tem fome ou tem frio. Então, dessa forma, nós precisamos compreender o outro. Por que compreender? Porque senão a gente derrapa no terceiro pilar da caridade e fraternidade: perdão. E aí, se eu perguntar aqui para vocês o que é o perdão, todo mundo vai responder: perdoar é esquecer. Só que perdoar não é esquecer. Esquecer é outra coisa. É o que antigamente se chamava de caduco, hoje se chama de Alzheimer. Não é esquecer. Por que você não esquece? Porque é uma coisa fisiológica, é uma coisa psicológica. Toda atitude marcante da sua vida você não vai esquecer nunca mais na vida. O dia que você olhou na lista e viu que tinha passado na faculdade, o dia da tua colação de grau, o dia que teu filho nasceu, você nunca mais vai esquecer. Nunca mais vai esquecer. Agora, se eu perguntar para vocês o que vocês almoçaram domingo da semana passada, ninguém lembra. Por quê? Porque não marcou psicologicamente. Então a pessoa te fez um grande mal, te machucou por dentro. Te machucou por dentro. Isso fica a marca psicológica, você não esquece. E aí a pessoa se tortura, porque ela pensa assim: eu não esqueci, então eu não perdoei, eu sou mal. Não. O perdão é lembrar e não guardar mágoa. Por quê? Porque guardar mágoa é tomar o veneno, sentar e esperar que o outro morra envenenado. Guardar mágoa é segurar uma pedra incandescente e quanto mais dói, mais você segura. A mágoa faz mal para aquele que tem mágoa, não para o outro. Então, perdoar é não ter mágoa. Não é não lembrar. Porque lembrar a gente vai lembrar sempre. Quando o indivíduo precisar da gente, se ele precisar da gente, a gente está pronto para dar a mão. E aí o que a gente faz? O mundo dá volta. Um dia você vai precisar de mim. E aí a gente fala: nossa, esse cara é caridoso, não vai precisar de mim para eu dar a mão. Não é bem para dar a mão. É para falar: tá vendo? Agora cai aí, se ferra todos que eu não vou ajudar. Não é assim? Então, o perdão é isso.
Então fique tranquilo. Se você tem alguma coisa na sua vida que você não consegue esquecer, não significa que você não perdoou. Agora, se você olha para a pessoa e sente aquele mal-estarzinho, aí você tem que correr atrás. Por quê? Porque você não perdoou ainda. Então, quando a gente fala, eu perdoei, mas eu nunca mais quero ver, é porque não perdoou de verdade. Se é um casal, te perdoa, amor, mas a primeira coisa, a primeira toalha na cama, ela joga aquelas coisas de 10 anos atrás. Nem vou olhar para o outro. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Né? Então, o perdão é muito maior do que isso. Então, se nós conseguirmos ser indulgentes, benevolentes e perdoar, nós somos fraternos. E onde começa esse exercício? Porque nós não vamos conseguir fazer tudo numa existência só. Aqueles que vão achar que vão dormir amanhã, segunda-feira, acorda fraterno, vão se decepcionar. Mas por onde começa? Pergunta. Essa é fácil, essa eu vou até pegar. Por onde começa a ser fraterno? Ser humano. Quem respondeu aí? Alguém respondeu para ti? Não sei. Por onde? Ser humano. Ó, eu não devia, mas vou ajudar. Eu não devia, mas vou ajudar. A gente só consegue desenvolver a virtude da fraternidade em contato com o outro, não é? Portanto, aonde começa o trabalho de fraternidade? Aonde que é o contato mais próximo que a gente tem? No lar. Ele primeiro que a Quem? Obrigado. Obrigado. Então, no lar. Então nós começamos no lar. Por quê? Porque André Luiz nos dá uma questão desconcertante. Quando ele fala o seguinte: se Jesus nos indicou a amar os inimigos, qual é o amor que devemos ter àqueles que nos entregam o coração? Os familiares. Você começa a ser fraterno com o marido, com a mulher, com os filhos, com os irmãos, com o sogro, sogra. É ali, naquele grupinho. Mas eu não suporto a minha família. Então, sinto muito, mas você vai ter muita dor na vida. Porque quanto mais você odiar alguém, mais próxima ela vai ficar de você. Não é castigo, é lei de afinidade. Até você se acertar. Quem nunca mais vê depois que desencarna, ama e perdoa. A pessoa vai para bem longe de você. Agora, se não amar e não perdoar, aí complica. Né? Então, é ali na família que vem muitas vezes desafetos, inimigos do passado para se acertarem. Por isso que tem filho que não gosta de pai, pai que não gosta de filho, mãe que tem ciúme da filha com o marido, não ciúme sexual, é ciúme de atenção, né? Marido e mulher que é pau para quebrar, mas não separa. É por isso. Tem algo maior que une os dois. É a necessidade de transformar o ódio em amor. Isso a gente só consegue com a fraternidade. Eu tenho certeza absoluta, eu não estava lá quando Jesus falou. Eu tenho certeza absoluta que quando ele falou, perdoa 70 vezes, 7 vezes, Jesus estava falando do casamento. Eu tenho absoluta certeza.
Por quê? Porque com a pessoa que você está mais próximo é mais complicado. É muito fácil eu vir aqui e dar uma de santo, uma vez por mês. Agora, se eu der uma de santo perto da Ellen, ela vai falar, te conheço. Eu sei que não é isso. Então é assim. É um trabalho constante. Ah, mas eu não consigo. E aí eu vou contar um caso para vocês. Existia em Mato Grosso um rapaz que era casado com uma moça que era Miss Mato Grosso. E ocorreu um acidente, ela levou um tiro e morreu. E ele foi preso. Imaginaram que ele havia matado. E aí ele, sem saída, ele manda uma carta para o Chico, dizendo, seu Chico, todo mundo diz que eu matei minha esposa, mas não é. Se o senhor puder receber uma carta dela para me ajudar, mas se não for possível, ore por mim que sou inocente. Naquela noite, antes de saber da carta, o Chico recebe a esposa dele, narrando exatamente como foi aquela noite. Era a noite do nosso casamento, do nosso aniversário de casamento. Saímos a tal hora, fomos num restaurante tal. Saímos tal hora, fomos na casa do casal tal. Chegamos em casa tal hora. Eu deitei na cama, ele foi tirar o coldre, que naquela época em Mato Grosso só andava de revólver. Foi tirar o coldre, o revólver caiu, disparou e me pegou. Mas ele não teve culpa nenhuma. Diante da autoridade moral do Chico, o advogado de defesa juntou nos autos essa carta, foi encaminhado a 3 peritos grafotécnicos, sem eles saberem do caso, e os 3 atestaram. A mão que escreveu essa carta, ele assinou, foi a falecida. Diante disso, o júri absolveu ele. João de Deus. Ele era jovem, tinha 26 para 27 anos, ele ficou tão entusiasmado com aquilo que ele se tornou espírita. Desenvolveu a mediunidade, a psicografia e começou a receber cartas para familiares. Orientado pela esposa falecida, a sua mentora. Passado algum tempo, ela disse para ele, é com dor no coração, meu amado, mas eu te oriento a casar de novo. Você ainda é jovem, você precisa de uma pessoa para te ajudar, case de novo. Não, eu não vou casar, você é o meu grande amor da minha vida. Mas é um homem, né? Aí ele arrumou uma pessoa, se apaixonou de novo. Lógico que foi conversar com a viúva, porque a viúva é quem mora. Vocês sabem disso, né? Hoje não sei demais, né? E aí ela disse, meu amado, Deus sabe o sofrimento que eu experimento em saber que outra mulher vai receber os seus carinhos. Mas eu preciso lutar contra, porque se eu quiser um dia alcançar a fraternidade universal do amor a todos, eu preciso desapegar do amor possessivo que eu tenho por você. Se casa e abençoa o casamento. E a primeira filha do casal recebeu o nome da viúva. Então, é mais ou menos isso, a prática da fraternidade em casa, no lar. Não é fácil, mas é necessário. Então, a partir daí, depois desse passo, a gente precisa amar onde? A sociedade. Ser fraterno na sociedade. Como que é fraterno na sociedade? Aqui, em Avaré, é diferente. Quando você está dirigindo o carro e alguém corta a tua frente, como que o avarense faz?
Ele tira a mão para fora e fala: vai com Deus, meu irmão, que Deus te abençoe. Lá em Cerqueira, a mão é a mesma, mas a frase é diferente. Por quê? Porque ainda a gente não desenvolveu a fraternidade como deveria. No trabalho, né? A gente está apilhado de coisa para fazer. Vem um colega de trabalho: você poderia me ajudar naquilo, assim, aquela coisa mais básica do mundo. E a pessoa não entende. E a pessoa fica ali, você cheio de trabalho para fazer. Como que você age? Quando você está na porta da tua casa e teu vizinho te olha torto, como que você age? Quando você está na rua e uma pessoa muito amiga, muito conhecida, passa do outro lado da rua, você levanta a mão e a pessoa não te vê, você fica limpando o céu, sabe? Como que você age? Você fala assim: poxa vida, já está metido, já está com o rei na barriga. Você fala: coitado, ele o guia, esqueceu o óculos em casa. Então, isso é ser fraterno. Compreender o outro. Ah, mas isso é ser bobo dos outros. A gente precisa entender uma coisa. Aqueles que não têm a compreensão de Deus que nós temos, olham para as nossas atitudes e enxergam elas como idiotice, como bobagem. E é assim mesmo a vida. Você é um sangue de barata. Como você deixou passar isso? Como você não revidou? Você é um tonto. Deixa a pessoa fazer o que quiser com você. E as pessoas estão colocando coisas, mas o importante não é o que as pessoas pensam, é o que Deus pensa de você. Amai-vos uns aos outros como eu os amei. Porque um dia nós vamos chegar a ser fraternos na vida. Como assim? Amar a todos os nossos irmãos sem distinção. Como Francisco de Assis fazia. Irmão Sol, irmão Lua, irmãos Pássaros, irmãos Peixes. Eu estava conversando agora há pouco, na biografia de Francisco de Assis, tem um caso em que ele vivia, nos momentos de reflexão dele, próximo a um lago. Ele ia ali e ficava conversando com um cardume de peixe. Alguém chegava perto, os peixes saíam embora. Aí ele falou: não, pode vir, não tem problema, meus irmãozinhos peixes. Os peixes não estavam tudo de novo. Mágica. Amor. Quem ama irradia luz. Então, essa tarefa não é de um dia só. Porém, é pessoal e intransferível. Como diz Madre Teresa de Calcutá, em 1979, em Oslo, quando ela recebe o Prêmio Nobel da Paz, e um repórter experiente lhe pergunta: Madre, o seu trabalho em Calcutá é imenso, mas diante do sofrimento do mundo não seria uma gota no oceano? Ela sorri e diz: meu filho, realmente é. Mas se não fosse o meu trabalho, o oceano estaria uma gota mais seco. Eu estou colocando a minha gota. Você está colocando a sua? E naturalmente ele não soube o que responder. Essa pergunta que Deus faz para nós: nós estamos colocando a nossa gota de água no oceano da vida física? Mas é muito difícil. E mais uma vez, Francisco de Assis vem nos ajudar. Faça o necessário e logo estará fazendo o possível. E quanto menos esperar, estará fazendo o impossível.
Porque Jesus nos diz: dia virá que a fraternidade reinará sobre a terra. Portanto, a fraternidade nasce e se desenvolve no coração humano, se estende na família e alcança a sociedade inteira. Porque a sociedade inteira é um ser coletivo. A gente precisa parar com essa história de querer um paraíso só para a gente. Ocorre um furacão no Japão, mas não tem nada a ver com isso. Ocorre um vendaval terrível, como ocorreu lá em Itaquarituba, mas não tem nada a ver com isso. Ocorre um assassinato na nossa cidade, não tem nada a ver com isso, até o dia que chega na tua casa. Todos nós estamos no mesmo barco chamado Terra. Quando um indivíduo comete um crime na Terra, a sociedade inteira se perturba. Quando um indivíduo se eleva na prática da caridade, a sociedade inteira se ilumina um pouquinho. E é por isso que nós precisamos perguntar a nós mesmos: estamos sendo fraternos? Ah, João, mas tudo isso que você me falou é impossível. Eu não sou Jesus Cristo. Não é assim que a gente fala? Eu não sou santo, não sou Jesus. Pergunta importante. Já não tem mais livro para dar, infelizmente. Pergunta importante. Qual a diferença em essência de nós para Jesus? Não estou falando em moral, porque moral, se estivéssemos em Star Trek, seria uma dobra estelar, né? Mas não é. Em essência, nós somos espíritos. Jesus é o quê? É espírito. A essência que compõe o Cristo é a mesma que me compõe e compõe a cada um de nós. Então, em tese, eu posso o mesmo que Jesus pode. Qual a diferença? Que ele levantou e começou a fazer. E eu estou parado, chorando, falando: poxa, todo mundo pode fazer e eu não consigo. Então, nós precisamos mudar esse pensamento. Porque quando a gente vê o roubo da Petrobras, por exemplo, a gente vê a corrupção no Congresso, e a gente fala: é um bando de bandido, é um bando de corrupto. Mas, sinceramente, como que eu quero mudar isso, se quando eu preciso ir quarta-feira, 2:45 no banco, e não tem vaga, eu estaciono uma vaga deficiente? Como que eu quero mudar isso, se eu estaciono o carro na Zona Azul e saio correndo para o guardinha da Zona Azul não vir me pegar? Como que eu posso mudar isso, se eu cometo também os meus pequenos atos de corrupção cotidiana? Ah, mas olha a diferença. Então quer dizer assim, ó, vamos supor. Então qual que é o pensamento? Olha, se eu roubar até 500 mil não é roubo. Mas se eu roubar acima de R$1 milhão, é roubo. Se eu me corromper até R$1.000, não tem problema. Mas depois de R$1.000, daí é corrupção. Será que é assim que a lei divina entende? Infelizmente não. Então, todos nós precisamos fazer uma pergunta. Em algum momento da nossa vida, a gente tem que perguntar o seguinte: eu não sou fraterno ainda. O que a gente responde? Eu não consigo. A pergunta que nós temos que fazer é: você não consegue?
ou você não quer? Porque para querer dá trabalho. Então, para encerrar, eu queria deixar uma pequena história. Nos Andes, na Cordilheira dos Andes, havia um homem que morava ali na região e todas as manhãs saía para caminhar. E numa dessas andanças ele acha ali na beira da estrada um filhotinho de uma ave. Ele não reconhece. Como ele tinha um aviário, ele pega aquele filhotinho, leva para casa, dá o apoio necessário e coloca no aviário. E ele, intrigado com que espécie de ave seria, passa o tempo, ele percebe que aquela ave começa a crescer muito e ele ainda não consegue entender qual é. A ave estava jovem ainda, quando numa manhã de outono, onde o céu estava completamente azul nos Andes, uma águia real começa a sobrevoar. Sobrevoa várias vezes e de forma mais intensa se aproxima e sobrevoa o aviário, solta um canto e aquela que estava ali reconhece e ele percebe que era uma águia real que ele tinha no seu aviário. Ela se agita, tenta correr para voar. A hora que abre as asas, ela cai no chão, porque as plumagens ainda não estavam desenvolvidas. O abatimento toma conta dela. Passados meses, quase um ano, mais uma manhã de céu azul nos Andes, ele observava quando a mesma águia real passa, sobrevoa o aviário, solta o seu canto, e a outra se agita, começa a correr, pega impulso, abre as asas, como estavam desenvolvidas, alça voo e some no azul profundo do céu andino, acompanhando a águia real. Há 2000 anos, nós procurávamos na imundície do solo romano o alimento material. Quando nós, abismados, ouvimos o canto de uma águia real, um canto que floresceu em Belém, tomou o cobro na Galileia, uma ave que pousou no Gólgota, e ficamos entusiasmados, imaginamos que teríamos força para segui-la, mas ao contrário, as nossas penugens ou penagens morais ainda não estavam desenvolvidas. Caímos no chão do abatimento e os séculos se tombaram uns sobre os outros. No dia 18 de abril de 1857, mais uma vez a águia real canta em Paris, no Palais Royal, na galeria do Monsieur Danty, sobrevoa a Europa, pousa gentilmente na pátria do Cruzeiro do Sul e solta o seu canto magnífico. Agora, após 2000 anos de desenvolvimento moral, temos a penagem suficiente para acompanhá-la. A questão é: vamos alçar voo rumo ao azul infinito do celestial? Ou vamos continuar na terra culpando os outros? Que Deus os abençoe a todos.